Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai tentar entender como o movimento circular uniforme se relaciona com o movimento de um carro que anda em linha reta com velocidade constante. A gente viu que se um objeto está executando um movimento circular uniforme, a trajetória dele é um círculo e ele fica sempre no mesmo ritmo, e chamando de R o raio desse círculo, então a gente pode calcular a velocidade desse objeto que está executando o movimento circular uniforme como ΔS sobre ΔT, porque como o movimento é uniforme, então a velocidade dele escalar é constante, então eu posso calcular a velocidade como ΔS sobre ΔT. Por outro lado, a gente viu que se a gente pegar o ΔS de uma volta certinho, o ΔS de uma volta certinho, esse ΔS é igual a 2πr, que é o próprio comprimento da circunferência, e como a gente colocou a distância de uma volta, a gente precisa colocar o tempo de uma volta também. E o tempo de uma volta é o período. E como o período é o inverso da frequência, a gente pode escrever isso como 2πr dividido por 1 sobre f. E dividir por 1 sobre f é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, de pegar o 2πr e dividir por 1 sobre f. É a mesma coisa que pegar o 2πr e multiplicar por f sobre 1, e f sobre 1 é f. Então isso daqui é 2πrf. 2πrf. Então essas são as formulinhas para calcular a velocidade num movimento circular uniforme. A questão é como isso se relaciona com o movimento de um carro, que as rodas desse carro rolam sem deslizar. Quando eu digo rolam sem deslizar, é o caso tradicional. É o caso que o carro está andando normalmente. A pessoa que está no carro não está nem cantando pneu e nem travou as rodas, nada disso. Porque poderia acontecer dela brecar com tudo, as rodas travar e sair deslizando, mas não, é um rolamento sem deslizamento, que é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas estão andando e a roda só está rolando, não está escorregando. Então, nesse caso em particular, como que a velocidade do carro, a velocidade com que o carro vai para frente, pode se relacionar com o movimento circular uniforme de uma partícula executando um movimento circular uniforme? Como é que essas duas coisas se relacionam? Se a gente pegar a roda do carro e colocar o raio dela aqui R, alguém poderia falar assim, então a velocidade do carro é 2πrf. Tudo bem, a gente até vai ver que é, mas isso é um pouco ingênuo achar assim que essa dedução é muito óbvia. Por quê? Porque 2πrf é a velocidade de um objeto que está executando um movimento circular. E o carro está indo para frente, em linha reta. Aí você vai falar, mas tudo bem, mas a roda dele executa um movimento circular. Não necessariamente. Se você pegar um ponto aqui da roda, para um observador externo, esse ponto vai fazer uma cicloide. Ele não vai fazer um movimento circular. Esse ponto só vai fazer um movimento circular em relação ao eixo. Se a gente colocar um observador, imagina que exista um inseto, aqui, uma pulguinha aqui no eixo da roda, aí sim, conforme o carro vai para frente, essa pulguinha vai ver esse ponto vermelho aqui executar um movimento circular uniforme se o carro tiver com velocidade constante para frente. Por quê? Porque a pulguinha que está aqui no eixo, ela acompanha o movimento do carro. Então, conforme o carro vai andando, a roda está aqui assim agora, a roda está aqui assim, e a pulguinha está aqui em azul, e esse ponto vermelho está girando, está aqui assim, sei lá eu, e o que acontece? Essa pulguinha está acompanhando junto, então ela vai ver essa roda executar um movimento circular uniforme. Agora, esse ponto vermelho para um observador externo que está parado na rua, esse ponto da periferia da roda, ele vai executar uma cicloide, assim, né? Que é uma curva bem mais complexa do que um movimento circular uniforme. Agora, como é que eu posso relacionar a velocidade com que o carro vai para frente com 2πrf? E agora a gente vai fazer o seguinte raciocínio, ó, olha lá. Imagina o seguinte, imagina que a gente pega a roda do carro, imagina que a gente pega uma roda só do carro, eu vou fazer um pouco maior agora para ficar mais claro. Imagina que a gente pega uma roda do carro, aqui está o centro da roda, vai ser importante aqui o papel do centro da roda. Aqui o chão, fazer o chão com um pouco mais espesso. Aqui o chão. E vamos pensar o seguinte, vamos fazer o seguinte raciocínio. Isso daqui é uma das rodas do carro, por exemplo, a roda da frente, não importa.
Eu não vou desenhar o carro inteiro para a gente se concentrar só no que vai importar. E aí, como é que eu poderia calcular a velocidade do carro? A velocidade do carro é igual à velocidade desse ponto aqui. Por quê? Porque esse ponto acompanha o carro. Ele está indo juntinho com o carro. Enquanto que os outros pontos da periferia, ao mesmo tempo que o carro anda para frente, eles fazem um círculo. Então o movimento deles é mais complicado, né? A gente vê que é uma cicloide aqui no caso de pontos periféricos. Agora, se você pensar aqui no ponto central da roda, esse ponto bem no centro, ele não está girando. Ele está indo junto com o carro, certinho junto com o carro. Portanto, a velocidade dele é igual à velocidade do carro. Se a gente descobrir qual que é a velocidade dele, a gente descobre a velocidade do carro. E é isso que eu vou fazer agora. Imagina o seguinte, como é que eu posso calcular a velocidade do carro? A velocidade do carro, supondo o carro indo com velocidade constante, eu posso calcular a velocidade do carro como ΔS sobre ΔT. E quem é ΔS do carro? É a distância que o carro vai andar. O carro está aqui, vamos pegar o carro aqui de cima. O carro está aqui, ele anda um certo ΔS. Você sabe quanto que vale esse ΔS, cronometra quanto tempo demorou esse ΔS, faz ΔS sobre ΔT, descobre a velocidade do carro, supondo o carro com velocidade constante. Mas vamos pegar o ΔS do carro quando a roda dele dá uma volta. E agora vai ser importante. Eu poderia pegar qualquer ΔS para o carro. Eu poderia pegar a distância que ele anda durante quilômetros, assim, 10 quilômetros. Mas não, eu quero pegar uma distância bem pequena que o carro vai andar. Qual distância? A distância que o carro anda para frente quando a roda dá uma volta. E para descobrir essa distância, pense o seguinte. Para alguns alunos pode parecer óbvio, mas eu vou tomar esse cuidado de mostrar isso. Ó. Imagina que eu pegue essa roda e coloque uma fita adesiva nela. Ao redor dela inteira, assim, uma fita vermelha. Uma fita. De tal forma que vai acontecer o seguinte. Quando essa roda rola, essa fita vai desgrudando. Ela cola, é uma fita adesiva que eu coloquei a parte colante para fora, assim, a parte colante é externa. Então o que vai acontecer? Essa roda vai rolando, essa roda vai rolando e essa fita vai desgrudando e vai grudando no chão. Ela vai ficando aqui no chão e ela vai se soltando da roda. E aí essa roda vai rolando, feliz da vida, vai rolando e a fita vai desgrudando. Vai chegar uma hora que a fita vai ter desgrudada toda. Todo mundo concorda que quando a fita estiver desgrudada toda, quando a fita estiver toda desgrudada e estiver colada no chão, aqui, ó, deixa eu fazer a fita um pouquinho mais largo, vai. Quando essa fita estiver grudada no chão, aqui assim, ó, aqui em cima, quando ela estiver grudada no chão, toda, tivesse soltada inteira, todo mundo concorda que o carro, a roda vai ter dado uma volta certinho? Né? Por que a roda vai ter dado uma volta? Porque a fita ela tinha uma volta aqui na roda, certo? Então conforme a roda foi rolando para frente, a fita foi se soltando, quando a fita acabou de se soltar inteira, o que aconteceu? A roda deu uma volta, porque a fita tinha o tamanho certinho da roda. Então quando a fita desgrudou inteiro, foi certinho no tempo em que a roda completou uma volta inteira. E aí, qual que é a distância que o carro vai ter andado para frente? Lembra que isso daqui é a roda desse carro aqui. Qual a distância que ele vai ter andado para frente? A distância que ele vai ter andado para frente é o tamanho da fita. Não é verdade? O tamanho dessa fita vermelha aqui. Né? Esse é o ΔS, que é a distância que ele vai ter andado para frente. Mas qual é o tamanho dessa fita? O tamanho dessa fita é o comprimento desse círculo. E como é que eu calculo o comprimento desse círculo, se eu sei o raio? O comprimento desse círculo é 2πr. Portanto, veja que, olha o que eu vou dizer agora, presta atenção na frase. A distância que o carro vai ter andado para frente é 2πr, que é igualzinho o comprimento do círculo formado pela roda. Certo ou não? Então, repara, esse ΔS aqui, que é 2πr, é a distância que o carro andou para frente. A distância que ele andou para frente, quando a roda dele deu uma volta. Quando a roda dá uma volta, o carro anda para frente uma distância de 2πr. Portanto, qual vai ser a velocidade do carro? A velocidade do carro vai ser a distância que o carro anda. E quanto que vale a distância que o carro anda? 2πr dividido
pelo tempo que demorou para ele andar essa distância. Mas qual foi o tempo que demorou para ele andar essa distância? Foi o tempo que demorou para a roda dar uma volta. E como é que chama o tempo que a roda demora para dar uma volta? Período, portanto, é 2πr sobre o período. Então, nota uma coisa importante. Ó. Veja bem, aqui eu descobri a velocidade do carro. Qual a velocidade que o carro vai para frente? É a distância que ele anda para frente, dividido por quanto tempo demorou para ele andar para frente. Mas qual a distância que esse carro anda para frente quando a roda dá uma volta? 2πr. Em quanto tempo? Período. Portanto, a velocidade do carro é 2πr sobre período, que é igual à velocidade que um ponto aqui executa em relação ao eixo. Portanto, eu também posso calcular a velocidade com que o carro vai para frente como 2πrf. Nota uma coisa importante. Ó. Então, resumindo o que eu estou dizendo, para a gente finalizar esse vídeo. Ó. Quando o carro vai para frente, duas coisas acontecem. Existe um ponto aqui da periferia da roda que vai girando em relação ao centro da roda. Esse ponto executa um movimento circular uniforme em relação a esse azul aqui, em relação ao centro, em relação ao eixo. E esse ponto executa um movimento circular uniforme, assim, esse eixo vai indo para frente, ele está aqui, depois 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 ele está aqui, o carro vai indo para frente, e esse ponto ele vai executando um movimento circular ao redor desse eixo. E esse movimento circular, tudo bem, esse é fácil, a gente já viu que a velocidade dele é 2πrf. Agora, em contrapartida, a velocidade desse ponto azul, que é a própria velocidade do carro, também é 2πrf. Mas veja que eu estou calculando, não sei se ficou claro, eu calculei duas velocidades que, em princípio, seriam diferentes. Uma velocidade é a velocidade que esse ponto vermelho tem em relação ao ponto azul. E outra velocidade é a velocidade que o próprio ponto azul tem, que é a velocidade do carro, em relação ao chão. Só que, se essa roda rolar sem deslizar, essas velocidades são iguais, 2πrf e 2πrf. Bom, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que calcula a velocidade de pontos da periferia aqui em relação ao chão. E a gente vai usar esse raciocínio que a gente viu nesse vídeo. É isso, até logo.